Olá, tudo bem? Meu nome é Mauri, catequista aqui da Paróquia São José. Nós estamos com o encontro de Crisma, fazendo por vídeo, devido à pandemia da Covid-19. E o tema de hoje está no livro Crescendo em Comunhão, Catequese Crismal, que a gente usa aqui na paróquia, para catequese de Crisma. E o tema é o homem centro da atenção de Deus. Então a gente vai conversar sobre esse tema hoje. Nesse tema, a gente vai ler a passagem da Bíblia de Gênesis, da criação do mundo e da criação do homem. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí nós temos toda a narração da criação do mundo, de uma maneira simbólica, o que levou milhões de anos, acontece em um dia na narração bíblica. Mas ela explica a criação do universo e como Deus criou tudo. Aí no versículo 26, chega no tema de hoje, na criação do homem. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre os aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse encontro de hoje, quando a gente fala o homem como centro da atenção de Deus, não quer dizer que o que quer dizer isso? Em tudo que existe, Deus presta mais atenção no homem. O homem é o que dá mais trabalho para Deus? Não é isso. Quer dizer que tudo que existe, Deus criou para o homem. O centro da criação de Deus é o homem. No princípio, o que existia? Existia Deus, que ele é a Santíssima Trindade. Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus, que é eterno, sempre existiu e sempre vai existir, ele estava lá na eternidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus é amor. E era tanto amor que esse amor transbordava. E Deus precisava transbordar, Deus queria transbordar esse amor. E aí Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Filho, que é a nossa imagem e semelhança, olhando a Jesus, Deus cria a humanidade, para que a humanidade seja imagem e semelhança de Deus. Então o que Deus faz? Ele cria o universo, ele cria esse universo finito, ele cria essa matéria que existe hoje. Dentro desse universo, ele cria a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, ele cria o nosso sistema solar. E dentro do nosso sistema solar, ele cria a Terra. E dentro da Terra, ele cria as aves, o céu, o oceano, os animais. Ele cria tudo aquilo como um paraíso. E nesse paraíso, finalmente ele cria o homem. Então, ele fez tudo isso para o ser humano. Então, ele simplesmente podia criar o homem ali na eternidade, mas não. Ele criou toda a vida para que nela o homem habitasse. Imagina um casal, que é recém-casado e vai ter o primeiro filho. E aí eles vão lá, arrumam um quarto, pintam o quarto do bebê, compram o berço, compra aquele negócio de pendurar que fica rodando, que eu não lembro o nome, para distrair a criança, compra um ursinho de pelúcia, compra um guarda-roupa bonitinho, uma cômoda onde eles vão trocar, banheira, faz enxoval, faz chá de bebê, faz chá de revelação, faz tudo aquilo pro bebezinho que vai nascer. Por quê? Porque o casal o ama muito e ele é muito especial. E Deus é a mesma coisa conosco. Ele criou tudo o que existe por amor a mim e a você. Então a gente tem que entender isso. Esse amor tão grandioso que Deus tem por nós. Então, nós não somos uma criação de Deus, ou somos um grão de areia no mundo. Nós somos filhos de Deus e filhos amados.
Então tudo que existe, o universo, a natureza, os animais, né, esse universo enorme, infinito que a gente tem, Deus criou para nós. Então ele não fez assim, na minha criação eu vou lá e vou criar o ser humano, que é mais uma coisa que eu vou pôr. Não, ele falou assim, eu vou criar o ser humano, porque eu tenho amor e eu quero transbordar desse amor. E aí, para nos criar, ele criou toda a maravilha que existe. Ele criou um universo. Olha só como você que está ouvindo esse vídeo é importante. Deus criou um universo inteiro, diversos sistemas solares, criou o nosso sistema solar, colocou vida na Terra, porque ele queria pôr você aqui. Porque ele me ama, ele ama você e por isso ele criou tudo. Então, quando o tema fala que o homem é o centro da atenção de Deus, porque tudo que existe, o mais importante é o homem. E aí também fica um puxão de orelha para nós. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com os bens materiais, com o nosso querer, com a nossa felicidade, do que nos preocupamos com o irmão. Então você tem que lembrar disso. Qual é a coisa mais importante para Deus? Somos nós, os seres humanos. E por isso ele nos ama e cuida de nós. E nós temos que fazer o mesmo, amar as pessoas e cuidar de nós. Então o mais importante que uma casa é quem habita essa casa. Mais importante que uma igreja, um templo, são os fiéis que estão ali dentro. Né? Tudo que existe, o mais importante é o ser humano. E tudo Deus criou para o ser humano. Então, para a gente encerrar esse encontro de hoje, fique com essa palavra de Gênesis. Deus criou tudo para nós, porque Ele nos ama e quis nos dar um paraíso. A gente está meio estragando esse paraíso? Tá, mas Deus nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Então, fique com essa mensagem no seu coração, que Deus criou tudo porque Ele ama a mim e a você, tá ok? Então fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro de catequese, tá joia?